Vamos lá então, meninas. Meninas, nós estamos, né, lendo o livro. Esse. Gente, eu não sei por que não foca o livro, mas tudo bem. Nós começamos a ler, né? Primeiramente, perdão, meninas. Quero fazer a ler. Esse livro, ele é baseado, né, na Bíblia. E quero convidar o nosso amigo Espírito Santo para vir estar conosco nessa tarde, tá bom? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais uma tarde, Senhor, estarmos aqui juntas, Deus. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais um pouco, Pai, de Ti, Senhor. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós te amamos, Pai. Nós queremos, Senhor, romper com os limites da nossa vida, Deus. Senhor, nós entregamos a Ti esse ensinamento, Senhor. Nós convidamos o nosso amado Espírito Santo que venha estar conosco, abrindo a nossa mente, trazendo-nos entendimento, sabedoria, revelações do Senhor, que possamos aprender, Senhor. Que aqui nessa tarde possamos, Senhor, aprender lições que venham destravar as nossas vidas, Pai. Que venha abrir a nossa mente, Pai, trazermos mais conhecimento, Pai. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Tu és o nosso convidado especial nessa tarde, Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco até o final dessa reunião, Senhor. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meninas, nós começamos, né, a ler o capítulo O que são limites, né? A gente leu algumas páginas já, e agora nós estamos lendo sobre os exemplos de limites. A nossa pele, ela é um exemplo de limite, né? As nossas palavras também são limites. Agora nós vamos começar a ler sobre a verdade, que também é um exemplo de limites, né? Vamos lá, então. Conhecer a verdade sobre Deus e sobre propriedade dele impõe limites sobre você e mostra quais são os limites dele. Perceber a verdade da realidade imutável do Senhor ajuda-o a definir a si mesmo em relação a ele. Quando ele diz que você colherá o que semear, a referência bíblica está em Gálatas 6 e 7, por exemplo, você pode definir a si mesmo em relação a essa realidade ou pode continuar a machucar a si próprio se for contra ela. Alcançar a verdade de Deus é conhecer a realidade e viver de acordo com ela é ter uma vida melhor. Salmos 119, 2, versículo 2 e versículo 45. Satanás é o grande deturpador da realidade. Lembre-se de que no Jardim do Éden, quando sugeriu a Eva questionar os limites e a palavra de Deus, as consequências foram desastrosas. A verdade é sempre o caminho mais seguro, seja a verdade de Deus ou seja a sua. Muitas pessoas têm uma vida desregrada ou tumultuada porque tentam viver sem limites, não aceitando nem revelando a verdade sobre si mesmas. Ser franco consigo mesmo significa conhecer o valor bíblico da integridade e da unidade. É tão importante, né, meninas, sobre a verdade, né? A verdade, não importa o que a gente fale, a gente sempre precisa, né, qual seja a situação, mas nós precisamos sempre usar a verdade, né? Aqui fala, a referência bíblica de Gálatas 6 e 7, né, que o Senhor fala, né, que nós colheremos o que nós plantarmos. Se nós plantarmos, né, a verdade, quando você fala a verdade, você vai ser, não importa o quão doloroso seja essa verdade, a gente vai colher os frutos bons da verdade, né? E a verdade, ela é um dos limites que muitas das vezes a gente fica com medo,
alguém está vindo na minha casa, mas eu não quero receber, eu não estou bem hoje. E às vezes a gente, eu vou sair, né? Eu tenho alguma coisa para fazer, e na verdade não tem. Não. Usa a verdade. Fala assim, olha, hoje eu não estou me sentindo muito bem, não estou muito legal, eu prefiro, vamos deixar esse café, essa visita para outro dia, porque realmente eu não estou bem. Né? A pessoa não vai gostar muito, mas você está sendo verdadeira consigo mesma, né? Você não está ali numa mentira, você não está, você não vai se sentir mal depois, né, que isso acontecer, porque você falou a verdade. Se a pessoa, né, ficar chateada ou não, o problema vai ser dela, mas você, porque às vezes a gente fala, não estou bem, vou receber e vem, então. Só que depois você fica mal com você mesmo, por quê? Porque você não estava bem, recebeu a pessoa e porque você mentiu. Então são duas consequências por causa de uma, né? Então é muito importante a verdade. Um outro exemplo é a distância geográfica. O texto de Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem a pena. Às vezes, afastar-se de uma situação pode ajudar a manter os limites. Você pode fazer isso a fim de se recuperar física, emocional e espiritualmente depois de ter se dado até o limite, como Jesus fez muitas vezes. Se não, você pode retirar-se para fugir do perigo e impor limites sobre o mal. A Bíblia aconselha que nos separemos daqueles que continuam a nos machucar e que criemos um lugar seguro para nós mesmos. Sair de uma situação também pode fazer com que aquele que fica para trás experimente uma sensação de perda, de companheirismo e mude o seu comportamento. Mateus 18, versículo 17 e 18, e 1 Coríntios 5, 11 e 13 falam sobre isso. E, meninas, antes que eu me esqueça, tem umas meninas novas aqui. O livro que nós estamos lendo é o livro, né, Limites, e ele é escrito por 2 psicólogos cristãos, tá? Só para deixar bem claro para vocês aqui. E ele é totalmente baseado na Bíblia. Vamos lá, então. Quando um relacionamento é abusivo, geralmente a única maneira de mostrar a outra pessoa que seus limites são reais é criar espaço até que o outro esteja preparado para lidar com o problema. A Bíblia defende a ideia de reduzir a proximidade entre as pessoas por causa do mal decorrente dessa ligação. Uma outra forma um exemplo de limite é o tempo. Passar algum tempo longe de uma pessoa ou de um projeto pode ser uma maneira de recuperar a posse sobre algum aspecto de sua vida que está fora de controle e precisa ganhar limites. Filhos adultos que nunca se separaram dos pais, espiritual e emocionalmente, em geral, precisam passar algum tempo afastados. Eles passaram toda a vida abraçando e guardando. Eclesiastes 3, 5 e 6 é a referência. Eles passaram toda a vida abraçando e guardando e temem de parar de fazê-lo e abandonar o antigo modo de relacionar-se. Precisam de algum tempo para criar limites contra os velhos costumes. E um novo tipo de relacionamento pode parecer para seus pais uma espécie de alienação. Esse tempo de afastamento geralmente melhora a relação com os pais. Meninas, isso aqui é tão verdadeiro, isso, porque eu estou vivendo esse tempo aqui, sabe? Né, dos filhos que crescem, né? A Gisele, não consegui pegar a tua mensagem toda. O meu filho saiu de casa faz um mês e meio quase. E quando os filhos estão em casa, né, a gente conversa todos os dias, conversa todas as horas. E aqui em casa nós somos de muito abraço, beijo, eu te amo. E a gente sempre foi muito assim, né?
E agora que ele está morando lá no Alasca com a minha filha, a gente tem um fuso horário de 6 horas. E às vezes eu sinto muita falta, meu marido sente falta, né? Nossa, que saudade dele. E aquela coisa assim, só que a gente já não se conversa todos os dias. A gente conversa um dia sim, um dia não. Quase sempre conversa todos os dias, mas não é pelo telefone. A gente se conversa, às vezes, mais por mensagens, né? Então, assim, e isso parece que a gente está tão distante um do outro, mas não é. É que eles estão aprendendo, né? A, a crescer, a se tornarem adultos, né? A minha filha mora também no Alasca, ela tem 24 anos, ela é casada. E a gente conversa sempre, mas nós não temos essa necessidade de conversar todos os dias. Às vezes, né, a gente geralmente, devido ao trabalho, eu tenho a minha empresa lá e ela cuida da empresa lá para nós, então, né, devido ao trabalho, a gente está sempre trocando mensagens, mas conversa, né, de mãe, de filha, de amigas, a gente tem a cada 2, 3 dias, né, que a gente conversa assim mais profundamente alguns assuntos, mas não é fácil, não é fácil, mas é super necessário, não só para nós quanto para eles, né? Dar essa liberdade para eles viverem a vida dele, né? Por exemplo, meu filho, ele tá com 1000 coisas para fazer, vai começar um trabalho agora, semana que vem, um trabalho novo, então ele tá fazendo muitos exames e o fuso horário, então, assim, a gente precisa entender e dar esse tempo para eles, né? Para eles se desprenderem da gente, né? A gente não quer, nós não fomos preparados, né? A gente não foi criado para separação, nós somos criados para estar perto desde o início de tudo, né? Um outro exemplo de limite é a distância emocional. A distância emocional é um limite temporário que dá o espaço de que seu coração precisa para manter-se seguro. Não é um modo de vida permanente. Os que experimentam relacionamentos abusivos precisam encontrar um lugar seguro para começar a descongelar-se emocionalmente. Às vezes, em casamentos em que existiram abusos, a parte agredida precisa manter certa distância até que a parte agressora comece a reconhecer seus problemas e mostrar-se confiável. Você não deve continuar tolerante à dor e à frustração. Se você experimentou um relacionamento abusivo, deve esperar até adquirir segurança e a certeza de que houve uma mudança real no padrão de comportamento do outro antes de voltar. Muitas pessoas não se demoram a confiar em alguém em nome do perdão e não esperam até que o outro produza frutos dignos de arrependimento. Isso fala lá em Lucas 3:8. Continuar a abrir-se emocionalmente para uma pessoa agressiva ou viciada sem primeiro comprovar uma mudança real é tolice. Perdoe, mas guarde seu coração até comprovar a seriedade dessa mudança. Meninas, isso é tão sério, né, que assim, eu vejo com os nossos próprios filhos, né? Às vezes o nosso filho, eu vou usar esse exemplo dos filhos, né? Que eu acho que é mais fácil para a gente entender, mas até com os nossos próprios filhos. Por exemplo, se o nosso filho ele fez uma coisa que não foi legal, ele brincou com uma faca, por exemplo, né? E a gente vai lá, chama a atenção dele, ele não fez mais, ele sabe que não pode fazer, daí ele vai lá, faz de novo. Então eu vou sentar com ele, eu vou ter que falar seriamente com ele. Você, olha, a mamãe está muito triste com você porque você desobedeceu. Isso é muito perigoso e fazer ele entender, né, que o que você acha disso? O que poderia ter acontecido com isso? E ser sincero, você poderia ter cortado seu dedo, sangrado muito, tinha que ir para o hospital, dar pontos e tal. Tem pessoas que acham que quando você fala isso, você está fazendo como chama? Não é uma guerra mental na criança, esqueci o nome da palavra agora.
né? Tipo assim, você tá fazendo uma coisa que não precisava falar aquilo, mas você precisa falar para a criança em um terrorismo mental, exatamente. Né, na criança, mas não é, você precisa ser sincero com seu filho. Fala assim, olha filho, eu te perdoo, mas eu não quero mais que você faça isso. A mamãe está muito triste com você. Terminou a conversa ali e tal. Agora, o seu filho vem ali e já começa a brincar com você, e você já vem, tá bom, mas eu te amo, e tal, e você beija, e você abraça. Não, a criança, minha mãe só conversou comigo e tá tudo normal, né? A criança precisa sentir que realmente foi sério, né? Que machucou você ou que poderia ter sido. Ela precisa ter um entendimento que aquilo é né? O que foi sério que aconteceu. E no relacionamento é a mesma coisa. Meu marido falou uma coisa que não, né? Que eu não gostei. Eu vou falar assim, olha, eu não gostei, eu tô chateada, né? Com essa situação assim, assim, assado e tal. Agora, se a partir do momento que eu falo, mas tá tudo bem, beija, abraça, tipo, para ele vai entrar aqui, vai sair aqui. Mas quando você, né, tem esse limite emocional que você passa, olha, eu fiquei chateada, eu quero esperar ele vir e pedir perdão e sentir que você ficou chateada, porque às vezes a gente não demonstra, né, que a gente realmente ficou magoado com algo e eles não procuram a melhorar, a te pedir perdão, a pedir desculpa, né? Eu conheço uma situação, né, de um relacionamento muito próximo a mim, que eles têm as discussões deles e ele nunca pede perdão, ele nunca pede nada, mas ele dá presentes. Ele acha que dar um presente é uma forma de pedir desculpa. Aí a menina vem, né? A moça vem, acontece outra situação em 2, 3 dias, de uma semana, né? Acontece outra situação, daí ela vai e puxa aquele assunto da semana passada. Aí ele fala, tá, mas já foi resolvido, já tá tudo bem. Na cabeça dele, ter dado aquele presente já resolveu. Mas na dela não resolveu, porque ela ficou esperando, né, a desculpa. Então é muito importante que haja, né, esse pedido, né, de desculpa, de verdade, porque senão isso vai virar sempre uma bola e a gente sempre vai ficar triste com aquela situação, né, porque não deu o tempo necessário para a pessoa pensar e entender que realmente feriu você aquelas palavras, né? Uma outra forma um exemplo de limites são as outras pessoas. É preciso que os outros nos ajudem a estabelecer e manter os limites. Vítimas de vícios, controle ou abuso por parte de outra pessoa estão descobrindo que, depois de repetidos anos de amor irrestrito, elas só conseguem criar limites com a ajuda dos outros. Seu sistema de apoio lhes dá a força necessária para dizer não ao abuso e ao controle pela primeira vez na vida. Há 2 motivos pelos quais é preciso que os outros nos ajudem a impor limites. O primeiro é que a principal necessidade da vida é relacionar-se. As pessoas sofrem muito para conseguir fazer amizades e muitas suportam o abuso por temerem que os pais as abandonem e elas fiquem sozinhas caso os enfrentem. O medo de ficar só mantém muitas pessoas sofrendo por anos e anos. Temem que Temem que, se estabelecerem limites, nunca serão amadas. Porém, quando se abrem para que os outros as ajudem, descobrem que a parte abusiva não é a única fonte de amor do mundo e que é possível encontrar forças e apoio para impor os limites de que precisam. Não estão mais sozinhas. A Igreja de Cristo existe para dar força e protegê-las dos golpes desferidos contra elas.
O outro motivo pelo qual necessitamos dos outros é que precisamos aprender coisas novas. Muitas pessoas aprenderam na igreja ou na família que os limites não são bíblicos, que são algo desprezível ou egoísta. Essas pessoas precisam de bons sistemas bíblicos de apoio que as auxiliem a levantar-se contra a culpa vinda de velhas vozes interiores que lhes dizem mentiras para mantê-las na sujeição. Precisam de alguém que as ajude a enfrentar as antigas mensagens e a culpa de que a mudança implica. Na segunda parte desse livro, estudaremos mais detalhadamente como criar limites nas principais relações da vida. A ideia, no momento, é não construir limites no vácuo. A criação de limites sempre pressupõe uma rede de sustentação. Às vezes, né, a gente vive preso, né, a limites, que no medo de ficar sozinha, mas, né, como aqui falou, sobre a família, né, medo de colocar certo limite, não ser amado, não ser querido, né, na igreja também a mesma coisa, e muitas de nós, né, eu já estou quase com 45 anos, então, assim, quando eu vim com muita religiosidade, né, até 2019, quando eu tive um encontro real com o Senhor e muitas coisas, né, foram quebradas da minha vida, e eu luto muito contra isso, né. Uma das coisas que era muito forte em mim era que não podia ler livros, né? Era pecado ler livros. O único livro que a gente tinha que ler era a Bíblia. Eu lembro que eu era muito limitada, até de pegar livros na biblioteca da escola para ler, e eu sempre amei muito ler, né? E glória a Deus por isso, né, meninas, que o Senhor vem abrindo a nossa mente, né, vem trazendo tantos conhecimentos para nós através disso tudo que, né, desses passos que a gente tem dado ao Espírito Santo, de abrir a nossa mente para aprender a se conhecer mais, né? Uma outra exemplo de limite é as consequências. Violar a propriedade de outras pessoas tem consequências. A desobediência a placas de não ultrapasse geralmente implica em punições. A Bíblia ensina esse princípio continuamente, quando diz que cada caminho que escolhemos tem suas consequências. Da mesma forma que a palavra estabelece consequências para determinados comportamentos, precisamos apoiar nossos limites com consequências. Quantos casamentos teriam sido salvos se uma das partes tivesse cumprido a ameaça de: se você não parar de beber, ou se você chegar em casa meia-noite, ou se me bater, ou se gritar com as crianças, irei embora e só voltarei quando você começar a se tratar? Ou como teria sido diferente a vida de muitos jovens se os pais tivessem cumprido a promessa de: não lhe darei mais dinheiro se você largar outro emprego sem ter algo em vista. Ou não lhe darei mais abrigos se você continuar a fumar maconha em casa. Como teria sido diferente, né, menina, se muitas pessoas tivessem usado isso, né? Porque eu vejo que hoje o medo, né, de ficar sozinho, o medo da solidão é tão grande que as pessoas têm medo de falar isso. Ah, mas se eu falar isso para ele, que eu vou embora, e se ele for embora e me deixa com as crianças? E a pessoa continua ali, né, naquele ambiente que não muda, que só piora ao invés de melhorar, né? Paulo não está brincando em 2 Tessalonicenses 3:10, quando diz que se alguém não trabalha, não deve ganhar alimento. Deus não aprova o comportamento irresponsável. A fome é consequência da preguiça. Provérbios 16:26. As consequências agregam algumas farpas às cercas.
Elas permitem que as pessoas tenham consciência do perigo de ultrapassar os limites e do respeito que temos por nós mesmos. Isso mostra que nosso compromisso de viver de acordo com certos valores é importante para nós e devemos lutar para protegê-los e guardá-los. O que há dentro de meus limites? É aqui mesmo, achei que tinha pulado uma página, perdão. O que há dentro dos meus limites? A história do bom samaritano é um exemplo de comportamento correto em vários sentidos. É um bom exemplo de limites, quando devem ser observados ou violados. Imagine por um momento como seria a história se o samaritano fosse uma pessoa sem limites. Você deve conhecer a história. Um homem que viajava de Jerusalém a Jericó foi assaltado. Os ladrões rasgaram sua roupa e o espancaram, deixando-o moribundo. Um sacerdote e um levita passaram por ali, do outro lado da estrada, e não fizeram caso do homem ferido. Mas um samaritano compadeceu-se dele, fez curativos em seus ferimentos, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu algum dinheiro ao dono do lugar e disse: cuide dele. Quando voltar, pagarei por qualquer despesa extra que houver. Vamos abandonar a história nesse ponto. Suponha que o homem ferido acordasse nesse momento e dissesse: o quê? Você vai embora? Sim, vou. Tenho alguns negócios em Jericó, responde o samaritano. Você não acha que está sendo um pouco egoísta? Eu pareço estar bem para você? Vou precisar conversar com alguém. Como Jesus poderá usá-lo como exemplo? Você não está agindo como um cristão, abandonando-me desse jeito na hora que mais preciso. E como fica aquela história de espírito de sacrifício? Puxa, acho que você está certo. Seria negligência minha deixá-lo aqui. Devo fazer mais por você. Adiarei minha viagem por alguns dias. Assim, ele fica com o homem por 3 dias, conversando e tentando fazer com que ele se sinta bem e satisfeito. Na tarde do 3º dia, um mensageiro bate à porta e entra. Ele entrega ao samaritano uma mensagem de seus contatos em Jericó. Esperamos enquanto foi possível. Decidimos vender os camelos para outro. Trataremos outro lote de animais daqui a 6 meses. Como você pode fazer isso comigo? O samaritano grita para o homem convalescente, sacudindo o bilhete no ar. Veja só o que aconteceu. Você me fez perder os camelos que eu precisava para o negócio. Agora não posso entregar as encomendas. Isso vai acabar minha atividade profissional. Como você pode fazer uma coisa dessas? Em algum aspecto, essa história deve nos parecer familiar. Talvez tenhamos nos comovido com a necessidade de alguém, mas depois essa pessoa nos manipulou para que dessemos mais do que havíamos planejado. Daí, acabamos ressentidos e zangados por perder algo que precisávamos na vida. Ou, por outro lado, quisemos algo de alguém e pressionamos essa pessoa até que ela nos deu o que queríamos. Ela não nos concedeu por livre e espontânea vontade, mas por pressão, e ficou indignada conosco por nos ter dado. Ninguém ali saiu ganhando. Para evitar esse tipo de situação, precisamos olhar para o que há dentro dos nossos limites, aquilo pelo que somos responsáveis. Meninas, eu não sei se vocês entenderam, mas essa história aqui, ela é bem comum nos nossos dias, né? Eu vou tentar dar uma resumida aqui para quem não entendeu, mas aqui fala, né, do bom samaritano, né, e do, cadê aqui? E do homem que foi assaltado, né? Nós precisamos ter limites. Muitas das vezes nós saímos da nossa rota para ajudar pessoas que
que vai nos prejudicar, né? Vai nos prejudicar profundamente. Né? Se tivesse acontecido isso aqui, o homem samaritano tivesse ali ajudando, e o homem, não, mas eu tô sozinho, você tem que ficar aqui me ajudando, né? E tal, e tal. E aí o homem deixasse de fazer aquilo que ele precisava fazer para cuidar daquele homem, ficar ali com ele, ele ia perder os negócios que ele ia ter que fazer. Né? E aí ele ia perder o negócio lá, ele vinha falar com o homem que estava ferido, né? Só por causa de você, eu fiquei, agora perdi meus negócios, e ia dar aquela confusão, né? Então, muitas das vezes, eu acho que eu até comentei nessa semana, numa das reuniões, né? Eu falei assim que muitas das vezes a minha família, né? Meus filhos, eles são minha prioridade. Os meus pais moram aqui na mesma cidade, aqui perto. Né, digamos que a minha mãe está precisando de ir à farmácia, por exemplo. Né, ela me liga, pede para mim uma carona para eu levar ela até a farmácia. Mas eu tenho um compromisso em casa, eu preciso fazer almoço para o meu filho e para o meu marido, que vão chegar para almoçar meio-dia. Mas a minha mãe quer que eu vá na farmácia com ela. Eu preciso ver as minhas prioridades, né? O que eu vou fazer? Olha, mamãe, eu não posso ajudar você nesse momento. Eu tenho almoço para fazer, tenho meus filhos para cuidar. Eu sei que você está precisando, é importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para a farmácia, vou pedir o que você está precisando e vou mandar entregar na sua casa. Ou vou chamar um Uber para buscar você, para levar você até a farmácia. Mas no momento eu não posso ir. Seria o que eu faria, né? Se a minha mãe ia gostar ou não, aí ia ser, né, o problema é um ponto de vista dela. Por quê? Porque eu preciso priorizar a minha família, né? O meu marido, ele é o provedor da minha casa, eu preciso ter o almoço pronto para ele. Meu filho chegando da escola cansado, né, no sol, preciso ter o almoço para ele em casa, né? Então, assim, são esses detalhes que a gente precisa parar e pensar que são limites na nossa vida, né? Nós precisamos ajudar, mas dentro das nossas limitações, sem prejudicar nenhum lado, né? Agora, se a pessoa que você está tentando ajudar, ela não gostar da maneira que você pode ajudar ela, aí seria, acaba sendo um problema dela, né? E não seu, porque você está fazendo a sua parte, né? Um exemplo de limite são os sentimentos. Os sentimentos têm sofrido um forte golpe no mundo cristão. Já foram chamados de tudo, desde supérfluos até carnais. Ao mesmo tempo, a experiência mostra que nossos sentimentos exercem um importante papel em nossa motivação e em nosso comportamento. Quantas vezes não vimos pessoas fazendo coisas terríveis com outras porque seus sentimentos foram feridos? Ou quantas vezes alguém já deve ter se hospitalizado depois de vários anos tentando desconsiderar seu modo de se sentir, porque a depressão se transformou em uma tentativa de suicídio? Os sentimentos não devem ser desconsiderados, nem encarados como culpa. A Bíblia diz que devemos dominar os sentimentos e ter consciência deles. Muitas vezes, eles podem motivar-nos a fazer coisas boas. A compaixão do bom samaritano levou-o até o israelita ferido. Lucas 10:33. O pai encheu-se de compaixão pelo filho perdido e o abraçou. Lucas 15:20. Muitas vezes Jesus teve compaixão das pessoas a quem ministrava. Mateus 9:36 e 15:32. Os sentimentos vêm do coração e podem revelar em que condição se encontram seus relacionamentos. Eles dizem se as coisas estão indo bem ou se existe um problema. Se você se sente amado, as coisas provavelmente vão bem. Se você se sente irritado, deve haver algum problema que precisa ser resolvido. Mas a questão é, seus sentimentos são sua responsabilidade e você deve assumi-los e entendê-los como problemas seus.
para que possa começar a buscar uma resposta para o que eles estão dizendo. Uma outra forma de limite, exemplo de limite, são as atitudes e crenças. As atitudes relacionam-se com sua orientação em relação a algo, a postura que você assume em relação aos outros, a Deus, à vida, ao trabalho e aos relacionamentos. As crenças são tudo o que você aceita como verdadeiro. Frequentemente, não achamos que a atitude ou crença seja a causa de uma aflição em nossa vida. Culpamos os outros como fizeram nossos primeiros pais, Adão e Eva. Precisamos ser donos de nossas atitudes e convicções porque elas estão dentro dos limites de nossa propriedade. Nós é que sofremos com as consequências e somos os únicos que podemos mudá-las. O difícil em relação às atitudes é que as que aprendemos O difícil em relação às atitudes é que as aprendemos muito cedo na vida. Elas exercem um papel importante em nossa formação e modo de pensar. As pessoas que nunca questionaram suas atitudes e crenças podem tornar-se vítimas da dinâmica a qual Jesus se referiu quando apresentou aqueles que se têm a tradição do homem e não aos mandamentos de Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 8 e Mateus, capítulo 15 e versículo 3. Quem tem problemas com limites normalmente distorce suas atitudes e responsabilidades. Acha que ser responsável por seus sentimentos, escolhas e comportamentos é algo desprezível. Entretanto, o autor de Provérbios diz repetidamente que estabelecer limites e aceitar responsabilidades pode salvar vidas. Um exemplo de limite são os comportamentos. Os comportamentos têm consequências. De acordo com Paulo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Se estudarmos, teremos boas notas. Se trabalharmos, receberemos o nosso pagamento. Se nos exercitarmos, melhoraremos nossa saúde. Se formos afetuosos com os outros, estaremos mais próximos deles. Por outro lado, se semearmos o ócio, a irresponsabilidade ou a inconsequência, só colheremos a pobreza, o fracasso e os frutos de uma vida negligente. O problema aparece quando alguém interrompe o processo de semeadura e colheita em outra pessoa. O álcool e a agressividade trarão consequências para quem bebe ou ofende as pessoas. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Provérbios 15 e 9. Salvar as pessoas das consequências naturais de seu comportamento é torná-las impotentes. Gente, isso aqui é tão importante. Meninas, isso é tão importante que eu gostaria que vocês gravassem isso na mente de vocês. Salvar as pessoas das consequências naturais de seu comportamento é torná-las impotentes, né? Isso aqui é tão importante porque muitas das vezes a gente tira, né? A gente faz com que a consequência que era para ser da vida da pessoa acabe. Você paga por aquilo. E a pessoa passa. Vocês já viram que às vezes tem pessoas que falam assim: nossa, aquela pessoa apronta tanto, e nunca acontece nada com ela. Por quê? É porque tem alguém colhendo, né, as consequências daquela pessoa. Por exemplo, eu conheço um casal que não trabalham. Eles não trabalham, assim, nunca. Aí você para e pensa, tá, eles não trabalham, eles têm filhos, eles sempre têm comida, eles têm gasolina para o carro, para a moto, eles sempre têm, mas
Como que eles têm? Porque alguém paga as consequências por eles, né? Eles não trabalham, mas tem sempre alguém dando dinheiro, tem sempre alguém pagando uma conta, tem sempre alguém dando um dinheirinho, sabe? Então, assim, aí a pessoa vive de boa sem ter consequência nenhuma, porque tem outros pagando para ela. Só que são essas outras pessoas que carregam o peso, né, daquela consequência que nem era dela. Então isso aqui é tão sério, né? Salvar as pessoas das consequências naturais de seu comportamento é torná-las impotentes. É muito sério isso, meninas. Isso acontece muito com pais e filhos. Os pais muitas vezes gritam e resmungam em vez de deixar que seus filhos colham as consequências naturais de seu comportamento. Criar os filhos com amor e limites, com carinho e responsabilidade, forma pessoas confiantes que têm controle de sua vida. Meu Deus, isso aqui é muito sério e é muito real. Né? Eu que já tenho os meus filhos praticamente adultos, né? O meu bebê de quase 2 metros de altura vai fazer 18 anos agora em agosto. Ele já sabe exatamente o que ele quer estudar, ele já sabe exatamente o que ele quer fazer, como ele quer fazer. E, meninas, ele estuda de manhã. Eu nem me preocupo, ele acorda sozinho, ele acorda às 5 da manhã, ele vai para a academia aqui do prédio mesmo, ele faz os exercícios dele, ele sobe, ele toma banho, ele se arruma, ele vai para a escola. A maioria das vezes eu levo ele, mas às vezes ele vai de skate, às vezes ele está sempre fazendo alguma coisa, mas ele criou aquele hábito ali, né? A gente ensinou ele que eu não vou estar lá todos os dias, ei, acorda, está na hora de ir para a escola. Não. A gente ensinou ele a ter responsabilidade. E é preciso, às vezes, gente, dar uma dó. Lá naquele Alasca, gente, aquele frio, assim, ó, de manhã. Frio que eu falo é menos 20, menos 25. E lá é frio, assim, 6 meses por ano, né? Então, dava dó. Só que hoje eu vejo, né, os adultos que se tornaram. Meus 2 filhos mais velhos estão morando no Alasca, eles têm a responsabilidade todo dia no horário, eles estão no trabalho. O de 19 anos está lá todo dia, já não tem mais a mãe para ficar ali, ei, acorda menino, acorda. Porque você tem que ensinar eles desde pequeno a ter essas responsabilidades, que senão eles se tornam adultos dependentes. Eles só fazem, para que eu vou botar o relógio despertar? Minha mãe vai me chamar, vou dormir mais 5 minutinhos, desligo o relógio. Por quê? Porque ele sabe que a mãe daqui a pouco vai parecer igual uma doida dentro do carro, do quarto. Acorda, anda ligeiro, você está atrasada. Eles sempre vão ter alguém ali para fazer eles levantar na hora que realmente eles precisam. E a gente não pode, a gente tem que se segurar, né, que é assim que eles vão criar responsabilidades, né? Uma outra forma de exemplos de limites são as escolhas. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Isso nos conduzirá ao fruto chamado domínio próprio. Gálatas, versículo 5, capítulo 23. Um problema comum de limites é negar nossas escolhas e atribuir a responsabilidade por elas aos outros. Pense por um momento com frequência, usamos frases como eu tive de ou ela me fez. Quando estamos explicando por que fizemos ou deixamos de fazer algo, essas frases simplesmente denunciam a ilusão de não sermos agentes ativos em muitas coisas com que interagimos. Achamos que o controle não está nas mãos do outro. Achamos que o controle está nas mãos do outro e isso nos livra de nossas responsabilidades básicas. Precisamos perceber que temos o controle de nossas escolhas, não importa como nos sintamos. Isso evita que façamos nossas escolhas com tristeza ou por necessidade, como está escrito em 2 Coríntios 9, 7.
Paulo não aceitaria nenhum presente que considerasse dado porque a pessoa achou que devia dá-lo. Ele chegou a devolver um presente para que seu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Filemon 1:14. Josué disse o mesmo ao povo a respeito da escolha. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué, capítulo 24, versículo 15. Jesus disse algo parecido ao trabalhador que estava irritado com o salário pelo qual concordara trabalhar. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Mateus 20:13. O homem aceitou espontaneamente trabalhar por certa quantia e ficou irritado porque alguém trabalhou menos horas e ganhou o mesmo salário. O outro exemplo é o irmão do filho pródigo, que escolheu ficar em casa e servir e depois ficou ressentido, insatisfeito com a sua escolha. Precisou ser lembrado de que havia optado por ficar em casa. Em toda a Bíblia, as pessoas são lembradas de suas escolhas e pede-se que assumam a responsabilidade por elas. De acordo com Paulo, se escolhermos viver pelo Espírito, viveremos. Se escolhermos seguir a nossa natureza pecaminosa, morreremos. Romanos capítulo 8, versículo 13. Tomar as decisões com base na aprovação dos outros ou na culpa só nos traz ressentimento, que é um resultado de nossa natureza inclinada ao pecado. Fomos tão treinados a fazer o que devemos que acreditamos estar sendo bons quando fazemos as coisas por obrigação. Estabelecer limites inevitavelmente implica em assumir a responsabilidade pelas escolhas. É você quem decide, é você quem deve assumir as consequências. E é você quem pode estar privando-se de fazer as escolhas que o deixaram satisfeito. Meninas, uma coisa muito interessante sobre as escolhas, né, que aconteceu comigo, o meu filho, ano retrasado, assim que a gente chegou aqui no Brasil, né, que estava estudando, eles começaram a estudar, aprendendo português, e foi bem, né, difícil um pouquinho para eles. Então, o que aconteceu? A escola entrou em contato comigo e falou assim, olha, seria muito bacana se seu filho viesse para as aulas de reforço à tarde. E aí eu conversamos com o nosso filho e tal, e ele começou a ir, só que todo dia ele ficava, eu não tô a fim de ir, eu não quero ir, passou um dia, tá, passou outro dia. Aí quando chegou a terceira vez que ele falou aquilo e estava desanimado e estava bem, tipo assim, ele não estava legal, estava tendo tava tendo atitude assim, nervoso, estressado, que tinha acabado de chegar da escola, tinha almoçado, tinha que ir para o reforço e tal. Eu cheguei para ele e falei assim, filho, vem cá, senta aqui. Eu falei assim, filho, você tem duas opções. Você vai para o seu reforço direitinho, faz tudo o que tem que fazer, aprende, né? Faz tudo certinho, ou você não vai. Fica em casa, descansa, dorme a tarde toda, só que vai chegar final do ano, você vai reprovar e você vai ter que repetir o ano inteiro, o ano que vem, e pior ainda, tu vai ter que estar na sala junto com o teu irmão. Mas não fica nervoso, vai lá, toma um banho agora, pensa, escolhe o que você quer fazer e tá tudo bem. E ele subiu. Gente, deu 10 para as 2, que geralmente ele saía de casa 2 horas, né, para ir para a escola, para o reforço. Deu 10 para as 2, o menino estava aqui embaixo, todo arrumado, cheiroso e todo certinho. Eu falei, você decidiu? E ele falou assim, não, eu vou. Ele estava com outro semblante, ele estava com outra cara, nunca mais ele reclamou, porque ele teve a escolha, eu dei escolha para ele. Se você não quer ir, tá tudo bem. Você pode ficar em casa, dormir a tarde inteira, ficar jogando, fazer o que você quer fazer.
mas vai ter essa consequência, você vai ter que repetir, estudar na mesma sala que seu irmão, aí você decide. E foi uma conversa bem leve, então muitas das vezes nós precisamos ter essas conversas com os nossos filhos, né? De deixar para eles, assim, não, se você não quer comer, tá tudo bem. Tá tudo certo. Criança, né, geralmente não gosta de comer no horário certo, fica aquela coisa, depois que tá tudo limpinho, que a gente vai ter o nosso tempo pra gente descansar, começa, eu quero comer, e fica aquela bagunça, né? Mas é muito importante, meninas, de conversar com seus filhos, dê escolhas para eles, não imponha, não fique, eu tô mandando você fazer isso, você vai fazer isso agora. Não é mandando que eles vão obedecer. Isso eles vão fazer porque você está mandando, não porque eles acham que é uma responsabilidade eles fazerem. Mas quando você coloca as escolhas como mãe diante deles, e eles têm que escolher uma das escolhas, você faz eles pensarem. Então eles vão ter uma consciência, eles vão ter uma escolha consciente daquilo que eles precisam fazer. Um outro exemplo de limite são os valores. Valorizamos o que amamos e consideramos importante. Muitas vezes não somos responsáveis ao valorizar algo. Acabamos valorizando antes o que os homens aprovam do que o que Deus aprova. João 12, capítulo 12, versículo 43. Por causa dessa inversão de valores, cometemos diversos erros na vida. Achamos que o poder, a riqueza e o prazer satisfarão os nossos mais profundos desejos, que na verdade é o amor. Quando assumimos a responsabilidade por um comportamento inconsequente, fruto do nosso gosto pelas coisas erradas, ou valorizamos o que não tem valor, quando confessamos recebemos a ajuda de Deus e de seu povo para ganhar um coração novo. Os limites ajudam-nos a não negar, e sim a reconhecer antigos valores prejudiciais, permitindo então que Deus possa mudá-los. Uma outra forma, um exemplo de limite são as restrições. Dois aspectos vêm à tona quando começamos a criar limites. O primeiro é impor restrições aos outros. É isso que mais ouvimos quando se fala sobre limites. Na verdade, impor restrições aos outros é uma expressão mal empregada. Não podemos fazer isso. O que podemos sim é restringir a nossa exposição às pessoas que se comportam mal. Não podemos mudá-las, nem fazê-las comportar-se adequadamente. Nosso modelo deve ser Deus. Ele não impõe restrições sobre as pessoas para com que se comportem da maneira correta. Deus estabelece padrões, mas permite que as pessoas sejam o que são e afasta-se quando elas se portam mal, dizendo que você pode agir dessa forma se quiser, mas não pode entrar em minha casa. O céu é um lugar para os arrependidos e todos são bem-vindos. Contudo, Deus restringe seu contato com as pessoas más e impenitentes, como deixa eu ler essa palavra aqui que ela está mais... Peraí. Contudo, Deus restringe seu contato com as pessoas más e impenitentes, como devemos fazer. A Bíblia adverte repetidamente que devemos nos separar das pessoas que agem de forma destrutiva. As referências estão em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17, e 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13. Isso não significa que devemos ser desagradáveis. Fazemos isso para proteger o amor, porque estamos nos posicionando contra tudo que existe para destruí-lo. O outro aspecto das restrições que é útil citar quando se fala sobre limites é estabelecer nossas restrições internas.
Precisamos de espaços dentro de nós, mesmo onde possamos guardar nossos sentimentos, impulsos ou desejos sem externá-los. Precisamos ter autocontrole sem repressão. Temos de ser capazes de dizer não a nós construtivos que não devemos buscar em determinado momento. A estrutura interna é um elemento importante para os limites e para a identidade, assim como para a posse, a responsabilidade e o autocontrole. Outro exemplo de limites são os talentos. Compare as duas atitudes relatadas no texto bíblico. Bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o a quem tem 10. Mateus capítulo 25, 23 e 26 a 28. Não há passagens que ilustrem melhor a responsabilidade estabelecida por Deus sobre a posse e o uso de talentos. Embora o exemplo fale de dinheiro, também se aplica aos talentos e dons interiores. Nossos talentos estão claramente dentro de nossos limites e são nossa responsabilidade. Mas tomar posse deles muitas vezes é assustador e invariavelmente arriscado. A parábola dos talentos diz que somos responsáveis e felizes quando exercemos nossos dons e somos produtivos. Isso requer trabalho, prática, aprendizagem, oração, recursos e graça, a fim de superar o medo do fracasso ao qual se entregou o servo mau e negligente. Ele não foi castigado por ter medo. Todos os sentimentos de medo diante de algo novo e difícil. Ele foi castigado por não enfrentar o seu medo e tentar dar o melhor de si. Fugir de nossos temores é negar a graça de Deus. É um insulto, porque Ele nos concede o dom e a graça de ajudar-nos enquanto aprendemos. Ai, meninas, meu Deus, é muito maravilhoso quando a gente estuda algo, né, com referências bíblicas, porque para mim traz tanto... eu consigo enxergar de uma forma mais ampla, né, tudo que a gente vai aprendendo sobre os limites, né, que são coisas tão delicadas na nossa vida e tão importantes, né, em todos os sentidos, né, limites com os filhos, em relacionamentos, né, familiares, em trabalho. Então, e lendo, né, com essas referências bíblicas, assim, a gente vai vendo que é isso, né, eu começo a enxergar as referências, né, bíblicas, a Bíblia também de uma outra forma, de uma forma mais profunda, né, de como aplicar no meu dia a dia. E é isso, meninas, por hoje nós vamos né, tá lendo e aprendendo até aqui. Nós temos mais alguns que a gente vai deixar para a semana que vem e são muito importantes. Na semana que vem nós vamos, né, ler sobre os limites do pensamento, dos desejos e os limites do amor. E vai ser maravilhoso. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Qualquer pergunta, me procurem, me perguntem, pode me chamar no privado ou lá no grupo mesmo. E não tenham vergonha de fazer perguntas, porque é assim que nós aprendemos. E se eu não souber responder, não tem problema, a gente procura uma resposta juntas. Tá bom?
Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês meditem, né, em muitas coisas que a gente leu hoje sobre os limites, né, e que isso venha trabalhar dentro de vocês e vocês venham aplicar na vida de vocês e o Senhor vai fazer grandes coisas, né? Quando a gente quer mudar, a gente busca, né, ao Senhor e é Ele que nos dá a sabedoria e é Ele que muda todas as coisas, tá bom? Meninas, um beijão para vocês, Deus abençoe e até terça-feira que vem na continuação do livro, tá bom? Beijo. Roberta, pode falar, Roberta. Eu não sei se você levantou a mão enganada. Acho que foi, né? Tá bom então, meninas. Um beijo, tá? Deus abençoe e até semana que vem. Bye! Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, have your ways in me. Oh, we give you our lives, Jesus. Let's sing it from the top. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. I give you my heart, Lord. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lift up your hands and worship Him. Shukriya la la ba la ba la la ba. Shukriya la 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 ba.
up our hands. Lift up our hearts and worship Him. We love you, Jesus. Oh God. Let's just begin to worship Him today. Make it your prayer. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. Jesus, today we come before you on the very first day of the new week. Father, you say in your word, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Father, that's what we want to do today. We want to give you our heart. We want to give you our life. We want to give you our everything, so that, Father, we are ready to receive everything from you. And I pray that today, Lord, receive our worship, receive our adoration, and receive our devotion. Today, Jesus, there's nothing else that we rather do than to be here in the house of God, to worship you, to lay down at your feet, to be non-busy, to be unbusy, and come into the presence of God. Why don't we just begin to lift up our hands and pray in the Spirit right now? Let's just begin to draw near to Jesus. The Bible says, draw near to Him and He will draw nigh unto you. That's right. Oh Jesus, Father, we thank you. And Lord, we want to commit today's service unto your hand from the beginning all the way to the very end. We pray for your presence. We pray for the Holy Spirit to move like only you can. In Jesus' name we pray. And all the people of God say, all the people say, come on, let's give God a big hand, shall we? Hallelujah. Woo! Come on, Saturday service. You're on fire. Hallelujah. Woo! Amen, amen. From heaven you can hear, I know you draw near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrendered. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are
Through valleys I will trust. Your spirit is enough to keep me walking. Oh, you guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrendered. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrendered. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. In you I find my rest. You are in control. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark, fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart in everything you made. Every burning
were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still falls shy, oh, then we'll say again 100 billion times. God of salvation, you chased out my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. When you lost your life so I could find it. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you do. Every part designed in a work of art. You gladly chose surrender, so will I. I can see your heart 8 billion different ways. And it precious one, child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. Jesus, you're so beautiful. You're so beautiful.
to sing this from Psalm 8. It says this. This is my worship. This is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe it. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. When you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Oh, Spirit, lead me. It felt like a burden, but once I could grasp it, you took me further than I was asking. And simply to see you is worth it all. My life is an altar. Lay your fire fall. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. When you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. Teach me how to follow in your way. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. When all hope is gone and your word is all